Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, aqui na Gramado Summit. Gravamos o podcast do Sebrae RS, diretamente do maior brainstorming da América Latina. Uma verdadeira imersão no ecossistema de inovação. Que coisa linda, hein? Eu sou a jornalista Alexandra Zanella, empreendedora e a feliz mediadora deste podcast. Nosso voo está decolando de forma presencial aqui do stand da Silva Lopes Advogados, escritório de advocacia especializado em empresas de tecnologia e inovação e que disponibiliza esse estúdio lindo pra gente gravar conteúdo super legal. Acompanhe o podcast Plano de Voo no Spotify e também, gente, no canal do YouTube do Sebrae RS e descubra tudo que tá rolando. Nesse episódio do Plano de Voo aqui na Gramado Summit, gente, vamos receber a diretora técnica do Congregar e gerente de design de aprendizagem da Crescimento, Aline Silveira. Aline, que prazer te receber aqui. Eu tenho certeza que esse papo vai ser quente. Tô animada. Oba! Assim é que a gente gosta. E quem também nos acompanha hoje aqui é o palestrante, CEO da People to People, Lucas Franco Freire. Lucas, seja bem-vindo. Obrigado, hello web, tudo azul por aqui. Espero que esteja tudo azul por aí com todos. A gente já descobriu que Lucas é um super podcaster, né? Vocês já entenderam aqui. E por último, temos mais uma super profissional aqui na mesa para nos acompanhar nesse papo, que é a Head de Recursos Humanos na Oxygen Ventures, a Rafaela Marques. Rafa, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A Rafa confidenciou que é a primeira gravação de podcast. Eu tô felizona em ser a primeira vez. Estou com frio na barriga, mas tô contente. Estou contente de estar aqui com vocês. Então, Rafa, quando a gente estiver encerrando esse podcast, eu vou te perguntar como é que tá esse frio na barriga pra ver se já passou ou não. Combinado. Gente, nesse episódio do Plano de Voo, vamos descobrir como é possível aprender e inovar ao mesmo tempo. É possível? Olha, eu acho que a gente precisa primeiro conscientizar todo mundo que está ouvindo a gente que toda organização e todo trabalho é um grande jogo de aprendizagem. Todo trabalho, na verdade, é um ciclo contínuo de aprendizagem. A gente não para de aprender. Nunca paramos de aprender. Eu acho que esse pode ser um ponto de partida. Se nós estamos trabalhando e aprendendo, e inovar também é transformar-se para o futuro, então uma coisa está diretamente ligada à outra, não? Olha, vocês viram que já começou esse podcast hoje quente. Inovar e aprender podem parecer palavras distantes uma da outra, mas o Lucas aqui já veio trazendo de que não tem distância mesmo. Ambas são essenciais para o sucesso em diversas áreas, incluindo negócio, ciência, tecnologia, criatividade. Muitas vezes as pessoas acreditam que aprender e inovar são atividades separadas, mas inovar está intimamente ligado à nossa capacidade de aprender continuamente. Lucas matou essa nossa introdução. Lucas! Lucas já levou uma estrela dourada em 5 minutos de podcast, gurias. Puxa vida, eu também quero. Não, Aline, vai ter. Pode fazer a próxima. A próxima vai ter. Acreditar que são processos separados pode levar a uma abordagem limitada e ineficaz. E aqui a gente pode ter um ponto de alerta para falar, né? E é isso que nós vamos falar aqui hoje com esses especialistas que sabem inovar e aprender durante todo o processo. Aline, então a pergunta de milhões, que a gente sempre faz uma pergunta de milhões aqui. Por que costumamos pensar que não é possível inovar enquanto se aprende? Acho que o ponto principal é que a gente internalizou que aprender é sentar numa carteira, ter um professor lá na frente explicando pra gente. E isso fez com que a gente desaprendesse que o aprender é aqui a todo momento. Rafa tá aqui vivendo pela primeira vez podcast. Tá sendo um aprendizado? Com certeza.
E participar aqui é uma experiência. Então, se a gente naturalizar o que a gente aprende todo dia, se a gente trazer isso para a consciência, a gente consegue perceber que as coisas estão intimamente ligadas. O ponto é que a gente separou e institucionalizou o aprender. O aprender a todo tempo, é na interação, é na troca, é quando eu erro e aí eu penso, vou fazer de novo. Então, trazer essa intencionalidade para o aprendizado faz com que ele se aproxime muito, não só da inovação, mas da vida, de autoconhecimento, de construção de relação, amplia muito mais a visão da gente do que o aprender pode potencializar na vida da gente. Às vezes a gente acha que primeiro eu aprendo e depois eu vou aplicar. Mas o mundo dos negócios, esse é um mundo da fantasia, né? A gente não tem tempo para... Primeiro vou estudar tudo, aprender tudo, para depois voltar e pensar, agora vou abrir o meu negócio, né, Lucas? Essa dimensão do aprender e depois aplicar vem muito, e muitas vezes na cadeira da gestão a gente vê isso. A gente chama de plan do. Eu planejo e faço. E hoje, principalmente com o mundo muito acelerado que a gente tem, é o do plan. Eu faço e planejo. Então, muitos empreendedores que estão ouvindo aqui passam por isso. Vão testar, muitas vezes, algumas aplicações na prática. Vão aprender principalmente errando. Eu acho que o que a Aline estava trazendo tem muito a ver com isso, né? O erro é o grande fluxo que a gente vai ter. A grande questão é como nós tratamos o erro ao longo desse processo. A gente aprende porque a gente precisa melhorar e avançar. E é isso também o cerne do que é a inovação, né? Acho que tem um ponto que eu gosto de trazer e ver a aprendizagem e inovação como uma lente. Quando a gente coloca esse óculos, né, tudo que a gente está vendo ao nosso redor, como a Aline falou, de uma experiência, de uma interação no trabalho, de uma interação pessoal, eu posso sim estar aprendendo e inovando a cada momento. Então, acho que quando a gente tira isso de eu preciso determinar um tempo, um horário, enfim, colocar, como o Lucas falou, um plan, agora eu vou inovar, agora eu vou aprender... Aí a gente se descola do conceito. Mas acho que quando a gente traz isso como uma lente, que eu vou olhar para tudo ao meu redor, isso fica mais fácil, isso fica mais simples. Isso também ajuda nas conexões, né, Rafa? Porque a verdade que eu vejo o aprendizado ele vem muito também das conexões que eu chamo de aleatórias. Lá em casa a gente tem uma máxima que é se impactar por coisas diferentes. A gente vai à exposição de teatro, vai a evento gamer, vem para Gramado Summit para se impactar por coisas diferentes. E aí a gente faz conexões teoricamente aleatórias das coisas que a gente foi armazenando e daí vem as coisas criativas, as coisas diferentes e a inovação. Para o empreendedor, eu penso que é muito isso, está aqui, está absorvendo, está catalisando, está ouvindo o pitch de outra pessoa e está trazendo isso para o seu dia a dia. Sabe? Como é que isso aqui funcionaria para mim ou não funcionaria isso? Esse é um caminho que eu não vou seguir. Porque como é que a gente inova se faz sempre a mesma coisa? É meio complicado, hein? Essa métrica não fecha, né? Se eu repito sempre as mesmas atitudes, se eu repito sempre o mesmo caminho... a inovação vai se perder ali no meio, porque já está consolidado. É o que muito se ouviu no início dos anos 2000, pensar fora da caixa e agir fora da caixa, né? Acho que isso é importante, assim. E a gente também tem que lembrar que há uma atualização do mundo, né? O digital, de 2010 para cá, uma transformação muito grande nas relações, a forma que o digital também nos aproxima e também no formato, na forma de aprender. A gente tem talvez muitas camadas nessa fala, porque muitas vezes a gente precisa desmitificar também o que é inovação. Vamos começar por aí, Lucas? Porque a gente vê muitos empreendedores achando que a inovação é criar aquela solução definitiva para as coisas e muitas vezes é olhar pequenos elementos da rotina, o que eu posso incrementar no meu negócio que pode tornar o meu negócio diferente. Então, esse link entre inovar e aprender ele é muito importante porque, como já foi dito aqui, a gente aprende o tempo inteiro. A Aline falou uma coisa assim, fundamental, explorar as possibilidades da vida. Eu costumo dizer que isso é o play da vida. Adorei isso, porque eu me conecto com ela exatamente nisso. É explorar o play da vida. Você sabe que a palavra divertir, ela vem do latim divertere, que significa olhar por outros ângulos. Então, olhar a vida por outros ângulos ajuda a gente a se perceber nisso. E um convite que a gente pode fazer aos empreendedores que estão ouvindo esse podcast é que, para inovar, a gente não precisa reinventar a roda, né? E mais uma coisa que eu tenho aprendido muito aqui em 100 e tantos episódios do Plano de Voo, porque, né, meu MBA e empreendedorismo estou fazendo aqui no Plano de Voo, é que não está ligado a volume de dinheiro. Porque, às vezes, o empreendedor, a empreendedora, alia muito a inovação com grana, né? Então, tipo, a minha empresa é pequena, eu sou mais iniciante...
então eu não tenho tração, eu não tenho caixa para inovar, mas passar a atender pelo WhatsApp já é uma inovação. Perfeito. Já pode ser uma inovação, né? Então dá para fazer, o pequeno consegue inovar com pouca grana. Sem dúvida. Talvez o futuro seja, inclusive, diante de tanta tecnologia, a gente humanizar os processos, né? Eu acho que a gente está vivendo paradigmas interessantes, que a gente precisa do people power, não só do tech. Então tem muito empreendedor que projeta inovação nesse lugar no futuro. Quando eu tiver o dinheiro, E às vezes uma boa escuta é altamente inovadora. Essa relação entre escassez e abundância é fundamental para o que é inovação, né? São as tecnologias humanas, né? Eu tenho falado um pouco sobre isso, que não são só... A gente já vem com tecnologia. A escuta é a tecnologia do ser humano e a gente se distancia um pouco disso e fica buscando no fora. Eu gosto muito da coisa da inclusão. Eu tenho falado um pouco sobre isso, que é menos ou digital, ou presencial, ou virtual, mais vamos juntar as coisas, vamos conectar. E aí a gente potencializa esse aprendizado, e aí a gente fomenta a conexão. Tem coisa que vai ser aqui no ao vivo, no olho, tem coisa que vai ser aqui no virtual, como a gente está agora, falando com o empreendedor, levando isso lá na realidade dele e permitindo que ele possa, a partir disso, refletir outras possibilidades. Então, vamos usar o melhor de cada um desses caminhos, integrando as possibilidades, ao invés de excluindo possibilidades. E eu acho que tem uma questão da velocidade e do tantos temas que o empreendedor precisa cuidar e dominar hoje em dia. Então, eles não conseguem, a gente não pode ser especialista de um tema, então, enfim, ler livros, estar em todos os cursos, a gente não vai conseguir isso. Mas acho que criar essas conexões, essas relações, para ver quem já fez o que a gente está fazendo, que não tem custo nenhum, quem que a gente pode ouvir, quem é que a gente pode trocar. Eu vejo o quanto esse universo de startups ele é aberto ao compartilhamento, eu acho isso incrível, mas que as pessoas, os empreendedores, possam de fato beber dessa fonte e utilizar isso como fonte de aprendizagem e também de gerar inovação nos seus negócios. Esse ponto é crucial, Rafa. Eu acho que tem uma questão da gente romper a barreira do orgulho, a barreira da vergonha e de se colocar mais nu nesse palco e perguntando e interagindo e perder mesmo. Entender que tem outras pessoas que fizeram caminhos, que construíram outros aprendizados que são complementares, que pode não ser aplicado 100% à minha realidade, mas que me ajudam a cortar atalhos. E a Ale trouxe a coisa da como é que a gente vai fazer inovar se a gente faz igual. Infelizmente, a gente vê muita gente que está nesse lugar, que no discurso quer fazer diferente, mas o ser humano não nasceu para mudar, ele resiste à mudança. Muito. Então, fica girando ali igual o cachorro em volta do rabo. Então, se perceber nesse ciclo, sair dele e ir buscar essa rede de apoio para ampliar a visão e as possibilidades, é um outro caminho muito importante, mas que precisa sair desse lugar do não expor para o outro, que a escola, infelizmente, não nos ajudou, porque ela sempre puniu o erro, sempre disse que tinha que tirar 10, tinha que ser a melhor resposta. Então, precisa desconstruir essa lógica para conseguir chegar nesse lugar de pedir ajuda. Nós temos, então, uma construção de cultura, né? Sim. Que é importante, acho que a base disso tudo é desconstruir um pouco isso que está tão calcificado, né? Mas é uma questão de cultura. E eu acho que uma coisa importante não existe um departamento de cultura dentro das empresas, né? A cultura tem que estar em tudo. É algo vivo. Eu quero contar um case aqui. Amo. Por favor. Tem uma empresa aqui do Sul que para mim, uma referência, eu levo para todos os meus alunos, porque traz esse outro paradigma. Uma empresa chamada Merco. A Merco faz... Gente, uma empresa que todos nos inspiramos. Então, assim, eu acho que eu fui lá conhecer o modelo de gestão e a inovação, ela está em todo lugar, mas é uma inovação social. Os funcionários tomam decisão no modelo de colegiado, então reúne os funcionários, é uma decisão mais horizontalizada e ela é um choque do que a gente chama de cultura para os modelos tradicionais. Mas tá aí tem um grande exemplo de que a inovação não precisa vir com uma grande quantidade de dinheiro ou com uma solução que vai reinventar a roda. A inovação pode vir através de um simples ato que é escutar mais as pessoas que a gente impacta no nosso ecossistema. Escutar. E esse é um case maravilhoso, né, de transformação. Acho que é uma empresa que a gente devia divulgar para o mundo, porque é incrível o que eles conseguem fazer com uma ideia de que, olha, nós vamos ter um impacto regional diferente e por isso a gente precisa propor um modelo de negócio diferente. E olha que o produto deles não é fácil. Tem uma concorrência brutal, né?
Então, é interessante isso, assim. A Rafa tá mais na área de recursos humanos, né? E como é que tu vê, Rafa? A gente vê muito, assim, até a mudança do nome, né? Do departamento não ser mais recursos humanos, hoje, né, você vê, departamento de pessoas. Como é que tu vê a inovação? Em que momento nós estamos aqui no Brasil, um pouco nesse recorte da inovação dentro de quem cuida do funcionário? Perfeito. Estamos indo bem? Ou tipo, meu Deus, temos muito a aprender? Ai, ai, ai. Eu acho que a gente está numa jornada de aprendizagem, sim, né? Quando a gente olha para a inovação em todas as áreas, RH, sem dúvidas, é uma delas. Acho que tem esse ponto da cultura que o Lucas trouxe, que é belíssimo, que muitas startups chegam para a gente e dizem, poxa, preciso ter RH no início da minha startup, eu preciso falar de cultura, preciso trazer esses elementos, e aí a gente brinca, pô, se tem 2 pessoas dentro de uma empresa, sim, a gente precisa falar de cultura. E aí é construir um plano de cultura? Não, eu acho que o RH tem que acompanhar o crescimento de cada organização no seu tempo, mas como que você vai lidar com o erro, se você aceita, se você não aceita, se você tem bate-papo sobre isso, por exemplo, nos teus rituais, nos teus sistemas de comunicação, nas suas reuniões semanais, é muito mais simples de compor. E o RH, sim, eu acho que a gente tem uma longa jornada pela frente, ainda em relação à tecnologia, como é que a gente utiliza o RH mais para olhar cultura, para olhar comportamento, para olhar outras questões, estratégia, futuro do trabalho. E a gente ainda tem pouca tecnologia nessa área, que eu acho que acaba Olha a oportunidade de negócio! Nos mantendo aí em um trabalho mais operacional do que deveria. Então, acho que tem uma bela oportunidade pela frente. Olha que interessante isso que a Rafa está trazendo, né? E tem um desafio que eu entendo que é o RH também mostrar o seu valor. Eu trabalhei com a Rafa há um tempo aí dentro do mercado de pessoas, e o que a gente percebe e também já ministrei curso para a turma que faz esse papel dentro das organizações, o que eu percebo é mostrar o valor ainda é um desafio. Então, o que acontece? O investimento ele não vem porque o gestor, a gestora, ele não está entendendo onde é que isso vai fazer diferença, vai mudar o ponteiro. E aí a área comercial, a área de finanças, leva vantagem e diz, não, para que eu vou investir no RH? A galera está rodando lá. Não, e o RH tem que ser revisto, né? Não é só quem controla o aniversário do funcionário, né, um gente? Reposicionamento de conceito, exatamente. Tem que estar conectado ao negócio, né, Ali? Porque se não estiver conectado ao negócio... E esse é um aprendizado que ainda está em processo. Eu vejo que a gente vive maturidades diferentes e, infelizmente, a gente ainda tem muita gente achando que o lugar certo é o lugar de controlar aniversário e nem quer tomar contato com as discussões do negócio. Isso dificulta essa relação, dificulta esse crescimento, a alavanca para a área poder crescer e contribuir de fato para o negócio. Porque as pessoas estão precisando deste apoio. A gente vive um momento em que a gente tem que desaprender muita coisa. E a gente não gosta de desaprender, né? A gente não gosta e acho que a gente nem sabe muito bem como fazer. E aí, se a gente não estiver olhando para isso, não tiver uma área de recursos humanos que pode apoiar nesse lugar, fica muito esvaziado, fica pobre perto de tudo que pode acontecer a partir das construções das áreas, das lideranças junto com as áreas de pessoas. Eu acrescentaria que a gente está na melhor era do RH de todos os tempos. Por quê? Porque agora todas as empresas têm a plena consciência que não vão a lugar nenhum se não forem através das pessoas. Então agora que a gente tem... que enfim, né, Lucas? Então assim, a gente está no melhor momento e assim, dá para ver isso em números. Hoje as HR Techs, elas têm um maior volume de investimento, inclusive maior do que muitas fintechs hoje. Então a gente tem um mercado em crescimento emergente. Agora sim, a humanização precisa estar no cerne desse processo. Então não é eu criar uma tecnologia que ainda me afaste mais desses princípios que a gente vem comentando. A tecnologia ela tem que vir como um acelerador para que a gente tenha, inclusive, mais tempo para se dedicar às pessoas. Acho que o grande jogo é ter tempo para as pessoas, né? Então, acho que no final, tudo isso que a gente está falando tem um pouco disso, né? Tempo para as pessoas. Eu costumo dizer, Lucas, que o que a tecnologia faz é ter que trazer mais à tona a intenção. Quando a gente está aqui no presencial, parece que a coisa vai acontecer naturalmente. Não precisa esforço nenhum. A verdade é que ela não acontece também, mas na cabeça da gente cria essa ilusão. Quando a gente está no virtual, a gente precisa dessa intencionalidade que traz essa humanização, traz essa proximidade. Eu estava ouvindo aqui na Gramado Summit ontem, me falando por que a gente está num momento... Por que a pandemia foi um momento em que
as pessoas se sentiram tão acolhidas em algumas empresas, porque os líderes se obrigaram a parar para perguntar, você está bem, você está passando bem. Só que a gente passou por esse aprendizado todo e agora talvez a gente esteja tirando um pouco o pé disso, e que é o lugar justamente que as pessoas querem. Não é querer entrar no detalhe, na privacidade de cada um, mas é entender que ali tem um ser humano que tem uma vida que é integrada e que não dá para separar, eu passei o crachá e eu sou outra pessoa. Acho que o Simon Sinek, que tem uma frase legal, né? 100% das pessoas, dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos funcionários são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Eu acho essa frase super potente. Que bom que tu trouxe ela, Lucas. Eu acho que ela é muito significativa, especialmente nesse, né, esse pós-pandemia que a gente trouxe algumas discussões. A gente tem aqui na Gramado Summit um palco saúde. Mas no início eu ouvi várias pessoas falando... palco saúde, não na inovação, mas vamos apresentar o quê? Novos produtos para a saúde. Eu falei, saúde mental e empresas é algo indissociável, não é mesmo? E a pandemia trouxe, porque fragilizou todo mundo. Ninguém ficou de fora, né? E as empresas precisaram olhar para esse funcionário. E eu acho que também trouxe uma coisa que... características dos indivíduos. Eu tenho uma característica, o Lucas tem outra característica, e eu acho que as empresas estão conseguindo olhar um pouco mais, né, para esses agrupar, ok, mas... E volta à sua pergunta original. A palavra recursos humanos. Recurso é um insumo. O que é que eu faço com o insumo? Eu consumo. Então, essa grande virada, ela é muito mais profunda do que um símbolo da palavra. É essa ideia de que, olha, as organizações não precisam, não podem, não devem tratar as pessoas como uma matéria-prima. As pessoas são a alma do negócio de verdade. Agora, isso é um paradigma que exige muito esforço, a mesma coisa que a gente vinha falando da importância do aprendizado. Então, a gente precisa, de fato, aí se despir, como a Aline falou, estar mais despido disso para entender que do outro lado é um ser humano. E esse ser humano, ele é complexo, ele é arbitrário. A gente não quer, às vezes, lidar com essa essência arbitrária do humano, né? E é esse o grande jogo. Humanizar as organizações é uma tarefa que a gente ainda está em processo. E esse processo é longo, é um processo demorado e é sofrido também. Acho que tem um ponto que eu escuto dos empreendedores falar de saúde no início das organizações, né? E aí, quando a gente olha as pesquisas, diversas pesquisas dos principais motivos pelos quais as startups não dão certo, frequentemente burnout está ali. É a palavra do momento, né, gente? Então, um ambiente de startup que tem uma rede de proteção muito menor do que uma empresa mais consolidada, uma empresa de médio e grande porte, se eleva a necessidade de cuidar das pessoas de uma forma, como uma prioridade, porque você não tem a rede de proteção que os demais têm e você precisa ter esse olhar, porque inclusive isso pode ser um gargalo para você escalar, alavancar o teu negócio. Sim. E nesse sentido, o que eu ia comentar era justamente isso. A gente está falando aqui com os empreendedores, é se auto-perceber. Porque é nesse lugar, se o dono do negócio ele está se levando para esse limite, ele não vai ter esse olhar para o outro. E depois que eu adoecer... Conheço, já tive, já passei por isso. Não quero mais, sou uma workaholic em recuperação. Isso aí. Não aconselho, não é produtivo, não é inovador, não é... nada. É muito interessante porque é muito comum a gente escutar, eu não posso parar, não dá para parar. O ponto é, o teu corpo vai te parar, Exato. A tua cabeça vai te parar. E pode parar para sempre. Meu convite aqui para todos os empreendedores que estão ouvindo se percebam, o corpo vai dar os sinais, ele vai te dar essa notícia, a tua família vai te dizer isso. Os amigos vão dizer, escute, não banca a cabeça dura, porque o preço é alto, o tempo de recuperação é alto e quando o adoecimento chegar, você vai ficar off de qualquer maneira. E aí vai ficar off sem planejamento, sem estrutura, numa condição muito mais difícil de reverter, inclusive. Então, acho que o convite também é o olhar para dentro, um desafio que a gente vem vivendo e, felizmente, a pandemia deixou esse legado, que é da gente quebrar um pouquinho a barreira do estigma. A questão da saúde mental tinha muito estigma em volta. A gente ainda passa por isso, mas já está num outro lugar, deu um passo importante nisso. Então, se perceber
e pedir ajuda numa boa, porque tem muita gente aí disposta a ajudar, e a gente não precisa esconder o que está passando com a gente. E linkando já com o nosso tema primeiro, se você não tá bem, você acha que você vai ser criativo como? Não é. Não é. Então, assim, se você, olha, você teve uma jornada de sono, e essa ideia que muitas pessoas, empreendedores, estão caindo de uma alta performance contínua, é uma grande falácia, né? Isso não existe. Outro dia eu ouvi de um empreendedor falando assim, não, eu parei de ler livros que sejam livros de romance, essas coisas, porque eu leio livros que contribuem para a aplicação do meu negócio. Aí eu falei para ele, olha, você está perdendo uma grande oportunidade de gerar ideias e criatividade para o seu negócio. Porque a criatividade é uma capacidade humana de ter esse olhar divergente para a vida. E se eu também não estou bem, eu não estou criativo. Se eu não dormir bem, eu estou limitando minha capacidade de memória, minha capacidade de intervenção. Então, tudo isso se complementa e tem a ver com a aprendizagem que a gente falou. Como diz a Lê, já fui, não recomendo. Não recomendo, gente, não é bom. Essa questão do sono, o Rafa acompanhou um pouco minha trajetória. Eu fui percebendo ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo uma insônia que estava ali, eu disse, vou ligar para isso. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eu sou uma pessoa que normalmente sou um pouco mais tranquila. Comecei a ficar irritada, comecei a ficar menos criativa. Eu disse, tem uma coisa errada. E aí eu percebi que eu estava subestimando a importância do sono na minha vida. E agora eu sou uma insônia em recuperação. Muito bem, estamos todos em recuperação aqui. Lucas, um podcast tu é o quê em recuperação? Cara, é um podcast de coach aqui que vamos fazer, de boas ideias. Eu sou um viciado de uso abusivo do café em recuperação. Ai, meu Deus, eu não sou essa ainda em recuperação. Cara, então... Eu também sou. Eu cortei o café depois do almoço e o meu sono melhorou e a minha criatividade pós-almoço melhorou. Pois é. Porque eu diminuí aquela loucura. E eu tô muito no meu 90% de manhã. E à tarde eu fico ali num 60%, 70%, Sim. Mas eu sou muito criativa. A maior parte dos nossos processos de aprendizagem, principalmente na memória de longo prazo, acontece dormindo. Então você toma café, você que tem um hiperestímulo, até tem gente que fala assim, eu tomo café e durmo. Mas o seu funcionamento tá lá. Toma café daí, né? Não sei qual é esse café. Não me apresentem. O seu café é o quê? Descafeinado? Pois é, mas aí tudo tá ligado a esse nosso fluxo de aprendizagem que a gente falou, né? Então, estar bem, se cuidar, ter autocuidado hoje, por isso que saúde, pessoas, tá no cerne de todos os negócios, não tem jeito. Gente, eu tô tão feliz em poder estar gravando esse episódio, onde a gente tá falando sobre aprendizado e inovação, tudo costurado, todo com esse pano de fundo da importância de cuidar das pessoas e cuidar da saúde mental. E eu acho que a Ali trouxe bem importante isso do estigma. Antes da pandemia, a gente tinha medo de falar. Eu não posso falar que eu tenho síndrome do pânico, né? Então, e eu passei a falar sobre, escrever sobre. E eu escuto muita gente dizendo, eu acho que você não deveria falar, você vai perder clientes. Alguns clientes não vão te contratar, porque afinal de contas, você pode ter uma crise. E eu tenho pensado muito sobre isso, sobre o quanto eu melhorei quando eu comecei a falar sobre isso e quanto eu me conectei com outras pessoas que também têm essa mesma dor e a gente percebeu que não precisa ser tão dolorido, que não precisa ser tão solitário, porque empreender é um pouco solitário, né? A gente já tem todas essas dores, então eu acho que a gente compartilhar determinadas coisas, a gente percebe, mas o meu vizinho, a minha vizinha que empreende como eu, sim, também tem isso. Não tem nada que conecte mais do que ser vulnerável, né, gente? Então, ser vulnerável é algo que faz a gente se perceber no outro. E essa é uma dica para todos que são líderes e que estão ouvindo os empreendedores que lideram seus negócios. Ser vulnerável nos conecta. Acabou essa ideia de que somos incríveis, infalíveis. Não tem Mulher Maravilha? Não tem. Ai. Nem super-homem. E essa falácia da auto-performance, ela é justamente sustentada pelas histórias que a gente não conta. Porque a gente conta o sucesso do palco, a gente vai lá e diz, exatamente. Olha que legal, como funcionou e tal. Só que para chegar lá... Foi uma ralação e teve suor, e teve choro, e teve sofrimento. E, infelizmente, a gente nem sempre conta isso. Então, que legal que a Lê está tomou a coragem, se colocou nesse lugar de vulnerável, porque certamente inspira outras pessoas que estão passando por isso sozinhas e que acham que não pode contar porque vão ser menos valorizadas, menos reconhecidas. Isso é muito importante. Eu sou bastante defensora disso e também falo da minha insônia, falo da minha ansiedade, desse lugar de naturalidade, gente, dá para ter insônia, dá para ter ansiedade, dá para ser profissional e fazer a coisa acontecer do mesmo jeito.
precisa estar com tudo, precisa saber que tem, tá consciente e tá com tudo gerenciado, buscando os apoios necessários e tudo mais. Então, acho que isso é importante. Se a gente se antecipa, consegue até planejar a tua saída para melhorar a tua saúde mental, né? Eu acho que tem um ponto do quanto essa questão da vulnerabilidade, falar dos erros, abre caminho para construir aprendizagem e inovação. Então, isso é uma mola propulsora, é criação cultural de inovação, né? Ter esses espaços, as pessoas conseguirem falar sobre si, não separar o que está em casa, o que está no trabalho, é sim o que vai nos levar a impulsionar esse caminho. Eu aproveito para convidar, pegar esse gancho aqui para fazer um jabá nosso mesmo aqui do Plano de Voo. Nós temos 2 episódios do Plano de Voo, tá lá no Spotify, vocês podem procurar, onde a gente falou único e exclusivamente de projetos, negócios que não deram certo. Falamos de falhas, assim, de verdade. E aqui em Porto Alegre, estamos em Gramado, mas em Porto Alegre ocorre, agora por conta da pandemia deu uma parada, mas parece que vai voltar, um evento que ocorre no mundo inteiro, chamado FailCon. Que a FailCon, gente, só sobe no palco para contar fracassos. Eu fui, a primeira vez que eu fui, para mim foi um dos eventos mais incríveis. Anônimos, Isso! Foi um dos eventos mais incríveis e onde eu mais tive aprendizado. Que legal. Porque tu só pode contar histórias que não deram certo e tem que contar detalhes mesmo. Não pode estar aqui deu bonitinho. Não, conta a verdade. E foi incrível o tanto que eu aprendi ouvindo esses empreendedores e empreendedoras contarem que falhou. E essa abertura... Porque é difícil, né? O nosso ego de empreendedor eu falhei. Você sabe que tem empresa que já está investindo nisso de forma estruturada, graças a Deus. A gente tem, acho que a Ambev, que faz a Fake Up Sessions, que é justamente a gente vai se reunir aqui e vai contar só o que deu errado. Quebrando essa barreira do deu certo, do dar palco só para o sucesso e justamente usando como mola propulsora o erro para que a equipe possa continuar se desenvolvendo e aprendendo a partir dos aprendizados do outro. Então, assim... eu acho muito legal dessa cultura das startups, que o erro inédito está valendo. Não vale erro repetido. E o não vale o erro repetido é justamente isso. É eu aprender com o erro do outro. Porque não é só pelo meu... mas quando eu for fazer, vai dar certo. Quando ele me namorar, vai ser diferente. Não vai. Não vai ser diferente. Desculpa, gente. Verdades sendo ditas. É isso. Olha para o que o outro está fazendo. Aquilo que não funcionou lá, não adianta achar que você vai fazer diferente. Você é especial, você... Não é especial, desculpa. Ih, momento verdade agora. Aquele silêncio agora. Sobe uma musiquinha agora. Tudo que minha mãe me contou e minha avó não caiu por terra agora. Não é verdade. Eu não sou a mulher mais linda, inteligente do mundo, a única. Agora, dou uma pista aí para os empreendedores, que isso também é um desafio. Como é que eu caso esse olhar para o erro com a qualidade, né? Porque muitos empreendedores desenham seus negócios para reproduzir qualidade de forma constante, que é o que a gente chama de confiabilidade. O desafio é estimular esses 2 pensamentos dentro da sua estrutura. Eu preciso ainda da confiabilidade, da qualidade, mas eu preciso também do olhar divergente, que pressupõe um tratamento para o erro. Ou seja, tem que ter o erro e tem que ter a consistência. São 2 elementos. Muitos empreendedores focam só na consistência e aí terminam tratando o erro como punição. Errou, vou punir. E isso vai criar uma cultura futura de silêncio. Porque se eu sou punido quando errei, o que é que vai acontecer? Eu não vou contar, não vou mais mostrar meu boletim. Tirei nota vermelha, tomei porrada, vou mostrar para quem? Meu boletim. E aí essa cultura... E ninguém gosta de ser punido. Ninguém gosta. Essa cultura da punição, ela que precisa ser redesenhada. E às vezes as pessoas só não sabem como fazer de outra forma. Elas não sabem ter uma jornada de feedback franco, de conversas mais abertas. E aí elas usam a punição como um mecanismo de controle de comportamento que vai causar esses desvios, que vai atrapalhar a inovação do seu negócio. Feedback que tem aí uma série de apelidos bastante interessantes na vida real. O mais ameno é feedback. É o mais ameno. É o mais ameno. Isso, esse bem levinho. Mas justamente por quê? Porque a gente não quer ouvir que errou. Porque a gente aprendeu que errar é feio. No momento em que a gente entende que o erro ele leva a gente para um outro patamar, a gente vai começar a pedir feedback. Me conta aí, porque eu quero melhorar e quero melhorar mais rápido.
Acho que tem um conceito que eu gosto muito, que é de ambidestria, que traz um pouquinho do que o Lucas falou, que não é uma coisa ou outra, né? Eu não vou inovar ou cuidar de confiabilidade, eu não vou inovar ou cuidar de melhoria de processo, eu preciso dar conta de fazer os dois juntos. E não tem como separar mais isso, né? Se eu separar, eu vou morrer no meio do caminho. Exato. E como que a gente faz isso junto? Como que a gente vai ter daí a diversidade de pessoas que vão estar olhando para isso junto com a gente, para que isso aconteça? Eu acho que é um pouquinho da mágica de fazer isso acontecer. Eu queria ficar aqui a tarde inteira com esse Nossa, trio, cara. cara. Eu tô com 1000 perguntas na cabeça. Mas, infelizmente, o nosso horário vai terminando. Espero que vocês voltem ao plano de voo pra gente avançar ainda mais, trazer mais cases. Não faltarão oportunidades. Então, antes de me despedir de vocês, queria ouvir o que mais vocês têm. Já deram várias dicas super legais para os nossos empreendedores e empreendedoras. Que mais vocês deixam de recado para os nossos queridos ouvintes do plano de voo? Rafa? Acho que tem uma questão de autoconhecimento, que é se perceber, e acho que cada um entender até onde pode esticar a sua cordinha em cada processo, para essa cordinha não arrebentar. Então, acho que esse é o meu convite aí para as pessoas se perceberem e cuidarem das suas cordinhas. Rafa, como é que tá o frio na barriga agora? Agora já passou, tô super curtindo, a gente pode falar mais uma hora aqui. Então, a partir de agora, tu já é uma expert, né? Jornada. Foi um processo de aprendizado? Foi, sem sombra de dúvidas, adorei, obrigada. Muito bem. Aline... Eu vou voltar na minha dica de se permita impactar por coisas diferentes. A gente tende a se condicionar, como o Lucas falou, só vou ler sobre o meu negócio agora. Leiam coisas diferentes, vão em eventos diferentes, conversem com pessoas de áreas diferentes. A gente vai fazer as mesmas coisas se a gente continuar bebendo das mesmas fontes, mas se a gente beber de fontes diferentes, a gente vai fazer conexões diferentes e aí sim a gente vai aprender e vai inovar. Que baita dica. Uau. Lucas, a minha dica ficou é a seguinte, difícil pra ti agora, hein? né? Mas agora eu vou puxar aqui para o meu... A brasinha pro teu assado? Então, eu tenho um trabalho que se chama Playfulness, que é a plenitude de viver uma vida com play, que faz uma orientação pessoal e profissional para as pessoas viver uma vida com mais leveza, com mais criatividade, principalmente nutrindo resiliência. Então, para mim, o grande convite aqui é a gente se instrumentalizar desse elemento que nos faz enfrentar essas adversidades. Nutrir resiliência é um contínuo, é a gente explorar a vida, é a gente conhecer coisas novas, é a gente fazer coisas pela primeira vez, é a gente também admitir os nossos erros. E isso, para mim, tudo é o play da vida. Então, convido a todos a viver uma vida com o play ligado. O play fica no talo. Eu quero muito, tenho caminhado exatamente para esse caminho aí, nesse caminho, Lucas, de quero viver intensamente. Exato. Pessoal, profissional, porque eu acho que a gente não deixa a vida, a vida profissional no trabalho e vai para casa, ou o contrário, né? O ser humano, ele é completo. O grande jogo é a jornada, não importa o jogo, é a grande jornada. Muito bem, gente. Agradecer demais o tempo e generosidade de vocês. Estamos conectadas agora para seguir aí, fazendo trocas e compartilhando algumas dores. Lucas, muito obrigada. Muito obrigado a todos, um abraço. Obrigada, turma. Se quiser continuar essa conversa lá no LinkedIn, também estou à disposição. Obrigada, turma. Fico à disposição também. Prazer estar com vocês. Lembrando que a gente gravou um outro podcast aqui, onde uma das dicas principais era: estejam no LinkedIn e se conectem com pessoas no LinkedIn, que esse lugar é maravilhoso. E aquele obrigado especial para você que ficou com a gente, navegou com a gente aí nessa aventura mais uma vez. Escute os outros episódios do Plano de Voo, que estão lá no Spotify. São mais de 110 episódios com todos os temas que vocês podem imaginar. E também nos acompanhe nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro do Sebrae RS, que está aqui do nosso lado acompanhando a gente aqui no estúdio. Pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Felipe Vilela e a coordenação editorial de Dandara Flores da Padrinho Conteúdo. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.